Olá a todos, bem-vindos a mais um vídeo do canal Igreja Luterana de Interlagos, a mais um vídeo do nosso projeto A Bíblia ao longo do ano. É um prazer ter a sua companhia hoje em que nós queremos finalizar o estudo do livro de Jó, dia 8 de fevereiro, com os 3 últimos capítulos de Jó, Jó 40 até 42. Vamos juntos? Será um prazer, mais uma vez, ter a sua companhia. Iniciando então com o breve resumo dos capítulos. Capítulo 40. O capítulo 40 inicia com um desafio de Deus a Jó. Será que alguém que usa de censuras poderá discutir com o Todo-Poderoso? Que responda a isso aquele que critica Deus. E finalmente, após tantos questionamentos, conforme vimos no dia de ontem, Jó responde a Deus, dizendo: sou indigno. Que te responderia eu? Ponho a mão sobre a minha boca. Diante disso, Deus lança sua segunda e última resposta a Jó. Mais uma vez, no meio de um redemoinho, o Senhor aparece e diz: cinja os lombos como homem, pois eu lhe farei perguntas e você me responderá. Será que você está querendo anular a minha justiça? Você tem um braço tão forte quanto o braço de Deus? Você pode trovejar com a voz como ele troveja? Esmague os ímpios no lugar onde estiverem, humilhe os orgulhosos. Então também eu confessarei a seu respeito que a sua mão direita lhe dá vitória, diz Deus. E ao final do capítulo 40, Deus diz a Jó: contemple agora o Behemoth, que eu criei junto com você, e que come capim como o boi. Os seus ossos são como tubos de bronze, as suas pernas são como barras de ferro. Será que alguém pode apanhá-lo quando ele está olhando? Ou lhe meter um laço pelo nariz? E aí chegamos no penúltimo capítulo de Jó, com o capítulo 41. Neste capítulo, Deus continua desafiando Jó, e agora ele o questiona. Você seria capaz de pescar o monstro Leviatã com um anzol e prender a sua língua com uma corda? Será que ele fará um acordo com você para que seja seu escravo para sempre? E Deus vai dizer que ninguém é capaz de derrotar o monstro Leviatã e que pessoas cairiam por terra só em vê-lo. No entanto, Deus pode contra Leviatã. Por isso ele diz: quem então será capaz de se erguer diante de mim? Quem primeiro deu algo a mim para que eu tenha de retribuir-lhe? Pois o que está debaixo de todos os céus é meu. Na sequência, temos mais uma descrição a respeito do monstro Leviatã. Ele seria um animal com grande força, com uma dupla couraça, com muitos dentes na boca, com fileiras de escamas. Da boca do Leviatã sairiam tochas e faíscas de fogo saltariam dela. Das suas narinas haveria fumaça. O coração dele seria duro como uma pedra. O golpe de espada não teria efeito contra ele, assim como a lança, o dardo ou a flecha. E finalmente chegamos ao último capítulo de Jó. Jó trata de dar a sua última resposta ao Senhor, onde diz: falei do que não entendia, de coisas que não conhecia e que são maravilhosas demais para mim. Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Então,
Deus repreende os amigos de Jó, Elifaz, Bildade, Zofar, e diz para eles levarem 7 novilhos e 7 carneiros até Jó, a fim de que ele sacrifique animais em favor deles, visto que eles não falaram de Deus de forma correta e para não receberem a ira de Deus. Por fim, para Jó, são restituídos todos os bens que ele havia perdido em dobro. Jó passa a ter 14.000 ovelhas, 6.000 camelos, 1.000 juntas de bois e 1.000 de jumentas. E Jó também teve novamente 7 filhos e 3 filhas. E diz o texto que Jó viveu mais 140 anos depois desses acontecimentos e morreu após longa velhice. Esse é o breve resumo dos capítulos. Passamos então para as questões e dúvidas de hoje. E estas questões e dúvidas que podem surgir nestes 3 capítulos são muitas. São questões controversas, polêmicas e até que mexem bastante com a ciência. Por isso, se prepare, porque tem muitas questões aqui que eu tenho certeza que serão muito interessantes para a reflexão. Primeira delas, a resposta de Jó a Deus é: o que te responderia eu? Ponho a mão sobre a minha boca. E a pergunta que fica para nós é: por que Jó ficou sem palavras? Jó falava tanto, falava o que Deus tinha feito ou o que tinha deixado de fazer, e quando finalmente ele tem a oportunidade de falar com Deus, Jó não fala. Por que isso acontece? Porque diante de Deus, Jó percebe que ele é um simples ser humano. E como pode um simples ser humano questionar a Deus? Jó percebe o tamanho da sua pequenez. E ele percebe que, de fato, mesmo sendo um homem temente a Deus, não tem nada a questioná-lo, pois Deus é soberano e poderoso. Questão 2. Por que Deus diz a Jó para cingir os lombos como homem quando fala com Jó? Isso aqui é uma questão de tradução, né? Se você estiver acompanhando na nova tradução na linguagem de hoje, vai estar um pouco diferente. Eu tenho lido mais a Bíblia para preparar estes estudos na Nova Almeida, porque eu acho mais assertiva, pelo menos com a tradução original ou com a versão original. E lá na Nova Almeida está essa expressão, cingir os lombos como homem. E pesquisando, eu fui encontrar que cingir os lombos como homem significa levantar e amarrar a túnica, para que todo o pano ficasse acima dos joelhos, para que alguém pudesse correr, trabalhar. Então, nesse sentido, Deus está falando com Jó: se prepara aí, seja homem agora, porque vai vir chumbo grosso. Mais ou menos nesse sentido. Questão 3. Por que Deus desafia Jó a esmagar os ímpios e humilhar os orgulhosos? É algo a se pensar, né? Por que Deus faz isso? Porque na realidade é Jó quem exige isso de Deus. Que Deus esmagasse os ímpios, que ele humilhasse os orgulhosos. Na perspectiva de Jó, Deus não está fazendo isso. Mas a verdade é que Deus está dizendo para Jó: faça você então. Você não pode fazer? Você não quer fazer? No sentido de que Deus não está fazendo ainda, mas Ele irá fazer. E é necessário ter um pouco de paciência para o julgamento de Deus. E, na verdade, nós sabemos que nós não devemos exigir de Deus nada, muito menos que Ele julgue os pecados dos outros, porque nós somos pecadores. Nós precisamos estar atentos aos nossos próprios erros, aos nossos próprios pecados, sob pena de termos dificuldades, de julgar os outros e esquecer dos nossos próprios pecados. De certa forma, quando Jó faz isso,
né? Quando ele exige punição para os ímpios, mesmo ele não sendo um homem ímpio, ele está esquecendo dos seus pecados. Por isso nós não devemos fazer isso. Questão 4. Por que será que Deus aparece em um redemoinho? É muito interessante, né? Quando Deus aparece para Jó, ele não vai aparecer de uma forma tão visível. Deus vai estar em um redemoinho. E talvez grande parte das pessoas não saibam o que é um redemoinho propriamente dito, ou pelo menos jamais tenham testemunhado, visualizado um desses. Em um redemoinho, estudando um pouco, a gente percebe que é uma formação que ocorre em tempos quentes. Ao contrário dos furacões, dos tornados, que normalmente vão aparecer com tempestades, com chuvas. E algo que nós precisamos destacar é que o redemoinho já tinha passado pela vida de Jó. Se nós lermos lá o primeiro capítulo, lá no versículo 18, nós veremos o que uma ventania causou a Jó. Quando nós lemos, os seus filhos e as suas filhas estavam comendo e bebendo vinho na casa do irmão mais velho. De repente, eis que se levantou um vento muito forte do lado do deserto e bateu contra os 4 cantos da casa, e ela caiu sobre os jovens, e eles morreram. Portanto, um redemoinho, uma ventania forte em um deserto, num tempo seco, já tinha sido o responsável pela morte dos filhos de Jó. E de repente Deus aparece exatamente em um redemoinho. Há quem diga que no centro de um redemoinho há paz, apesar da destruição e do caos que um redemoinho pode causar. Mas de tudo aquilo que nós já vimos aqui, o que nós podemos depreender é que Deus ele não vai aparecer visivelmente ou completamente a Jó. Ele vai estar neste fenômeno, que é um fenômeno que é destruidor, mas que não destrói Jó. E possivelmente isso tenha levado Jó a ficar sem palavras, né? Imagina, se ele está diante de um redemoinho, Jó está com muito medo. E por isso ele não tem o que responder a Deus. Questão 5. Que animal seria o Behemoth? Que está lá presente no capítulo 40, versículo 15, onde nós lemos: contemple agora o Behemoth, que eu criei junto com você e que come capim como o boi. A força dele está nos seus lombos, o seu poder nos músculos do seu ventre. Ele endurece a sua cauda como cedro, os tendões das suas coxas estão entretecidos, os seus ossos são como tubos de bronze, as suas pernas são como barras de ferro. E aí alguém poderia dizer que é a descrição de um hipopótamo, mas não parece exatamente ser um hipopótamo. E outras pessoas vão considerar que aqui há uma descrição de um saurópode ou de uma espécie de dinossauro. Nós entendemos que provavelmente se adequa mais à descrição de um dinossauro, o Behemoth. Mas, claro que a ciência vai contrariar isso, porque vai dizer, mas seres humanos e dinossauros não conviveram. Os dinossauros primeiro são extintos e depois surgem os seres humanos. Contudo, não há evidências totais a respeito desta falta de coexistência. Então, fica a dúvida, mas ao mesmo tempo, alguém não pode dizer a Bíblia não falou em dinossauros e por isso os dinossauros foram descobertos, provando que a Bíblia é uma farsa. Porque, na verdade, tanto aqui no capítulo 40 como no seguinte, há claramente a descrição de animais pré-históricos. No mínimo, animais pré-históricos, para não dizer
com todas as letras, dinossauros. Questão 6. No capítulo 41 temos a descrição do Leviatã. Que monstro ou animal seria esse? E aqui, mais uma vez, a resposta seria um animal pré-histórico, um animal colossal, um animal forte, grandioso, e que traz também claramente uma descrição de um dinossauro, porque nós lemos antes, ele seria um animal com grande força, uma dupla couraça, com muitos dentes na boca, com fileiras de escamas. E até mesmo, possivelmente, um dragão, porque na sequência nós lemos que saíam tochas e faíscas de fogo da boca deste animal. É claro que nem o Behemoth, nem o Leviatã existem hoje. Por isso fica a dúvida. Não foram achados fósseis desses animais? Quem sabe foram, e eles sejam dinossauros. Fica a dúvida, mas ao mesmo tempo este comentário que eu acho que é muito importante nós termos em consideração. Quando alguém chegar e falar, não tem dinossauro na Bíblia, a gente pode abrir esses 2 capítulos e mostrar para a pessoa, olha, pode não ter o nome escrito dinossauro, até porque esse nome foi uma invenção posterior dos seres humanos, mas que há a descrição de um animal que parece muito com um dinossauro, isso há. E provavelmente o Leviatã, conforme a descrição, fosse um animal mais aquático, enquanto que o Behemoth seria um dinossauro terrestre. Você pensava que iria encontrar um dinossauro na Bíblia? Pois muito bem. Aqui nós estamos estudando a Bíblia e quando nós estudamos a Bíblia, nós somos surpreendidos, muitas vezes. Vamos prosseguir com a próxima questão, que é a questão 7. Deus repreendeu Jó, mas o considerou mais íntegro do que seus amigos. Afinal, podemos considerar Jó justo ou não? Fica a dúvida, Para os amigos de Jó, Jó era um ímpio. Para Eliú, não exatamente, apesar de Jó não ser perfeito. E quando Deus vai dizer a Jó para ele realizar sacrifícios em favor destes amigos que o atacavam e o acusavam, nos parece que Jó era mais íntegro do que seus amigos. Mas o que nós podemos considerar é que Jó não era um homem perfeito, porque jamais existiu um homem perfeito. E se ele de fato era um homem íntegro, era porque andava com Deus, era temente a Deus. Questão 8. Por que foi que Jó ofereceu sacrifícios em favor de seus amigos? Por que Deus pediu que Jó fizesse isso? Nos leva a crer que Deus pediu a Jó porque Jó era mais próximo de Deus. E Jó, portanto, vai assumir aqui uma posição sacerdotal em favor de seus amigos. Quem diria que o chamavam de ímpio? Questão 9. Jó diz que antes conhecia Deus só de ouvir e que depois o conheceu com seus próprios olhos. Será que Jó mudou de opinião porque viu a Deus? O que foi determinante para que Jó não questionasse mais a Deus? Nós podemos inferir que Jó não viu Deus exatamente, mas ele, claro, observou que havia uma manifestação que era muito clara de Deus. E o que de fato vai deixar Jó sem palavras e sem mais ataques é que de fato ele vai ter a sua resposta. E a resposta de Deus vai ser mais do que suficiente para Jó. Última questão, não apenas de hoje, mas de todo o estudo do livro de Jó. Jó teve quase tudo restituído em dobro, menos os seus filhos. Por que será que isso ocorre deste modo? Se você reparar, os animais, se Jó tinha 500 camelos, ele passa a ter... Aliás, se ele tinha 3.000 camelos, ele passa a ter 6.000 camelos. Se ele tinha 7.000 ovelhas, ele passa a ter 14.000 ovelhas. E assim por diante. Ele tinha 500 bois, 500 jumentos, ele passa a ter 1.000 de cada. Mas nós sabemos que Jó tinha 7 filhos e 3 filhas, e ele não passa a ter
14 filhos e 6 filhas. Ele tem novamente filhos e filhas, mas no mesmo número que ele tinha antes. E aí fica essa questão, né? Por que os filhos não foram dobrados, né? Já que quando Jó é restituído, ele recebe tudo em dobro. E a resposta mais teológica possível a dar é que os filhos de Jó que haviam morrido, eles iriam ressuscitar. Portanto, de fato, Jó recebe tudo em dobro. E é por isso que ele não tem 14 filhos e 6 filhas, mas 7 filhos e 3 filhas, porque os outros 7 e as outras 3, essas não apenas morreram e simplesmente sumiram do mapa, mas todos eles iriam ressuscitar. Eis então o segundo ponto das questões e dúvidas respondidas. Se você tiver mais dúvidas, não deixe de enviá-las aí nos comentários. Eu tive alguns contratempos nesta semana, problema com o computador, mas estou aí, firme e forte pelo celular, tentando trazer para vocês todos os dias os vídeos. Por isso, em tempo hábil, logo mais quando eu estiver com o meu notebook novamente, quero poder responder a cada uma das questões colocadas lá nos comentários. Por isso não deixe de colocar, porque mesmo que eu demore, eu não vou deixar de responder. Ou se quiser, se preferir, pode me enviar também as perguntas no privado. Beleza? Mas nós não vamos concluir ainda. Vamos para o último ponto. Os aspectos teológicos, e aí sim finalizamos. Hoje, então, o vídeo um pouco mais longo. Chegamos, então, ao último aspecto teológico do livro de Jó, fazendo, portanto, um fechamento deste que é um dos livros mais complexos da Bíblia. No livro de Jó, aprendemos acerca do sofrimento. Sabemos que a origem do sofrimento é o pecado, mas não podemos abraçar a teologia dos amigos de Jó, Elifaz, Bildade, Zofar, visto que a causa primeira do sofrimento nem sempre será uma transgressão direta que eu tenha cometido. Além disso, aprendemos ao final sobre a soberania e o poder de Deus. Não há ninguém como Deus, e questioná-lo ou tentar compreendê-lo são atitudes contraproducentes e inúteis para réis mortais como nós. Bom é saber que Jó também é um tipo de Cristo no Antigo Testamento. Muito mais do que Jó, Jesus não fez absolutamente nada que merecesse para parar na cruz. No entanto, eram os nossos pecados que ele estava carregando. Era o nosso sofrimento que ele estava aplacando. Por isso, ao invés de questionarmos a Deus em nosso sofrimento, podemos nos lembrar que Deus jamais permite que estejamos sozinhos em nosso Calvário. Ele veio até nós e nos promete que se permanecermos firmes nele até o fim, teremos o mesmo fim de Jó. No fim, poderíamos dizer que o livro de Jó não é apenas um livro sobre sofrimento, mas um livro sobre esperança. Podemos afirmar como Jó, em meio ao nosso sofrimento, eu sei que o meu Redentor vive. Podemos ter a plena certeza de que nesta vida e neste mundo podemos e até iremos perder tudo, mas que podemos considerar esse tudo como nada, porque já temos aquilo que tem muito mais valor, a nossa fé, que nos redime, nos salva e nos concede a certeza da vida eterna. Eu espero que este vídeo e todo o estudo de Jó tenha sido de grande proveito para a sua vida, para a sua caminhada. Não deixe de nos acompanhar, pois nós estaremos, a partir de amanhã, começando um novo livro. Vamos voltar para o Pentateuco? Vamos voltar com o livro de Êxodo. Então, continue nos acompanhando, curta, comente, compartilhe e até o nosso próximo vídeo. Fique na paz do Senhor.